Olá, uma boa noite para você que está conosco no AB2. A gente começa essa edição falando sobre a suspeita de adulteração em bebidas alcoólicas aqui de nossa região. Uma pessoa ficou cega e 3 homens morreram em cidades no agreste do estado depois de apresentarem sintomas semelhantes após ingerirem bebidas alcoólicas. O repórter Franklin Portugal chega para falar ao vivo conosco sobre esse assunto. Franklin, uma excelente noite para você. Tem novidades sobre esse caso? Muito boa noite para você também, Magno. Uma boa noite a todos que nos acompanham aqui no AB2. Lamentável, né? Tudo isso, essas mortes aí nos municípios de Lajedo e também de João Alfredo, aqui no interior do estado. Em relação à novidade, assim, por exemplo, a intensificação da fiscalização por parte da vigilância sanitária aqui em Caruaru, fiscalização de diversos estabelecimentos, entre bares e restaurantes, para identificar se bebidas alcoólicas estão misturadas à substância do metanol, justamente esta substância que causou toda essa tragédia aí também, em que se confirma 5 mortes, por exemplo, no estado de São Paulo. Então, diante dessa tragédia aí que atinge o estado de São Paulo e também Pernambuco, há essa ação da vigilância sanitária. Mais detalhes a gente vai poder acompanhar na reportagem de Gessé Acioli. Vamos ver. Casos de intoxicação por metanol têm gerado preocupação em várias partes do Brasil. Pacientes foram hospitalizados após a ingestão de bebida alcoólica possivelmente adulterada com o uso da substância química. O metanol é tóxico e traz consequências quando utilizado de maneira incorreta. O metanol, assim como o metanol, é um composto químico volátil, né, altamente inflamável, mas que muito utilizado na indústria química, farmacêutica, tanto na produção de tintas, plásticos, né, e alguns medicamentos. Quando ele é sintetizado e metabolizado pelo corpo humano, ele se transforma em outro ácido, que é o ácido fórmico, e aí sim ele pode causar uma cegueira temporária, uma cegueira definitiva, até chegar à morte mesmo do indivíduo, né? Ao longo dos últimos dias, a suspeita desse uso inapropriado acendeu o alerta das autoridades de segurança e de saúde devido à ocorrência de casos em que pessoas foram internadas após a ingestão das bebidas. Após casos surgirem no estado de São Paulo, Pernambuco confirmou a suspeita de 4 pessoas que foram internadas nas últimas semanas com os sintomas apontados pelos médicos como os de intoxicação pela substância química. O sintoma inicial vai ser o de uma embriaguez comum, né? Então, náusea, enjoo, muitas vezes um certo torpor, mas a evolução clínica, quando se tem uma intoxicação por metanol, ela é muito mais grave. Geralmente são alterações aí do sistema nervoso central, pode evoluir com coma, convulsões, pode ter alterações da visão, a gente está vendo muitos casos, inclusive, de cegueira. Então, essa evolução, digamos assim, mais grave, ela tem uma relação muito maior com as intoxicações por metanol. Na cidade de Lajedo, 3 homens deram entrada com sintomas da ingestão de bebida possivelmente adulterada, como explica o médico da unidade hospitalar. Os sintomas inespecíficos, eles vão apresentar após 6 a 8 horas da ingesta. Só que os sintomas inespecíficos, eles são muito parecidos com os sintomas da embriaguez. A embriaguez pela bebida normal, que é a náusea, vertigem, dor abdominal, vômito. Então, pode mimetizar ou simular o sinal de embriaguez normal, o que pode dificultar para o consumidor saber se ingeriu uma quantidade de metanol ou não, certo? Já os sinais de gravidade, o principal que chama mais atenção é a alteração visual. Essa alteração visual, ela pode ser fotofobia, ela pode ser vista turva ou, em caso mais grave, cegueira. A primeira vítima foi Jonas da Silva Filho, que foi levado ao hospital de Lajedo ainda no final de agosto, relatando dificuldades de enxergar, náuseas, pressão alta e taquicardia. Ele teve o óbito confirmado antes mesmo de ser transferido. O caso foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito, o SVO. A segunda vítima, Celso da Silva, deu entrada no hospital de Lajedo com desconforto respiratório, dificuldades de enxergar, pressão alta e taquicardia. A terceira vítima de Lajedo foi Marcelo dos Santos Calado. Chegou ao hospital apresentando quadro de vômitos, náuseas e visão turva. Além dos casos em Lajedo, um homem do município de João Alfredo, que não teve a identidade informada, foi atendido na rede pública de saúde com os mesmos sintomas.
Os 3 casos suspeitos de intoxicação por metanol na bebida alcoólica foram transferidos aqui para o Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. O primeiro deles veio da cidade de Lajedo. Um homem de 43 anos deu entrada na unidade hospitalar no dia 2 de setembro e morreu 7 dias depois, no dia 9. Um outro caso, também da cidade de Lajedo, deu entrada aqui um homem de 32 anos com suspeitas de perca de visão. Após tratamento, foi liberado no dia 23 de setembro. O último caso veio da cidade de João Alfredo, também no Agreste. Um homem de idade não informada chegou aqui no dia 26 e acabou falecendo no último dia 30. Clarindo, que mora em Lajedo, ficou assustado quando soube da morte do vizinho dele. Dá medo e demais, né? Quem vai tomar coisa para morrer, se prejudicar, né? Um dos pacientes sofreu problemas na visão. O etanol, quando a gente bebe, a gente tem aqueles sintomas de dor de cabeça, vômito, né? O do metanol também dá. O grande diferencial é também a visão embaçada. Se você começar a ter suspeita e procurar logo um centro, né, para ser atendido assim de emergência, né? Porque você pode usar medicamento para atenuar essa situação e em alguns casos vai até para hemodiálise, né? Como os sintomas são muito parecidos com os efeitos do álcool no organismo, é importante ficar atento à gravidade e evolução dos sintomas e procurar ajuda o mais rápido possível. Uma vez identificado que existe uma suspeita clínica importante, o ideal é já fazer o tratamento. Suspeita clínica importante que eu falo, de intoxicação por metanol. No Brasil a gente não tem um antídoto, né? O Fomepizol é disponível, a gente está nessa discussão aí talvez de importar, mas não é uma coisa ainda prática. O que a gente tem de tratamento mesmo, por incrível que pareça, são soluções à base de álcool que a gente faz, endovenoso, aí seria um tratamento médico mesmo, hospitalar. E em casos mais graves, o que a gente tem disponível de mais fácil na rede pública é a hemodiálise. Portanto, aí, né, muitos fatos lamentáveis que a gente pôde acompanhar aí na reportagem de G.C. Acioli, também muitas orientações em que a reportagem também indica as reações do metanol, né, no organismo, até que faz aí uma pessoa perder a visão e outras perderem a vida aqui no Agreste. A gente se solidariza com as famílias. Então, após acompanhar a reportagem de G.C. Acioli, que nos trouxe tudo isso em relação ao que vem acontecendo com o metanol aí em bebidas adulteradas, bebidas alcoólicas adulteradas, aí a gente já tinha falado anteriormente e reforça, né, a importância das ações da Vigilância Sanitária aqui em Caruaru na fiscalização de estabelecimentos. E quem acompanhou, quem nos traz o assunto relacionado a este tema é Jaira Lima, onde a gente vai poder agora acompanhar a reportagem. Em Caruaru, agentes e fiscais da Vigilância Sanitária estiveram em um supermercado, no bairro Maurício de Nassau, realizando uma fiscalização. Durante a vistoria, foram verificados rótulos, lacres e notas fiscais das bebidas, com o objetivo de confirmar a procedência dos produtos e se cada bebida tem o seu registro, além de que devem ser adquiridos diretamente de fabricantes ou distribuidoras autorizadas. A vistoria também tem caráter educativo. Então é de vital importância que a fiscalização esteja em cima para que a gente possa ter aí produtos de boa qualidade no mercado, sem ser vítima de produtos falsificados, né? Acho de grande importância, inclusive para o consumidor, que ele fique atento onde ele vai consumir, qual estabelecimento, se é confiável e principalmente na sua compra. E as fiscalizações da Vigilância Sanitária devem continuar nos próximos dias como forma de prevenir novos casos e garantir a segurança dos consumidores. Nós estamos intensificando nossas ações de fiscalização. Estamos fiscalizando bares, restaurantes, mercados, mini-mercados, distribuidores de bebida alcoólica, sabendo que a principal suspeita, o alerta, é em relação a bebidas alcoólicas que estejam adulteradas, né, que não têm a garantia da sua procedência. Então, nós estamos intensificando, observando a rotulagem dessas bebidas, se há algum indício de adulteração, seja pela violação do lacre, ou seja, porque o rotulagem não tem todas as informações, mas a nossa principal rastreabilidade realmente, que garanta a procedência e a qualidade daquele produto, é o registro do mapa e a nota fiscal também. É muito importante, então, é o momento
fundamental para que todos estejam atentos a todo esse contexto aí, dessas bebidas alcoólicas adulteradas, essas ações também da vigilância sanitária. Daqui a pouco eu volto aqui, Magno, no AB2, com mais informações, como por exemplo uma coletiva realizada no Recife, com integrantes da SDS, a Secretaria de Defesa Social, e também da Secretaria Estadual de Saúde. Daqui a pouco a gente volta com mais informações a respeito, Magno. Combinado então, Franklin. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. Obrigado pelas informações. A seguir, no AB2, você vai ver que 3 irmãos foram presos sob a suspeita de matar um ex-candidato a vereador em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste. De volta com o AB2, polícia prende 3 irmãos suspeitos de homicídio em Santa Cruz do Capibaribe. O casal foi morto em acidente em Garanhuns e foi sepultado. E o Ministério Público Federal entra com ação contra o governo do estado. Esses são os destaques do dia. A Polícia Civil prendeu 3 pessoas suspeitas de um homicídio contra um ex-candidato a vereador em Santa Cruz do Capibaribe. O crime aconteceu no dia 16 de setembro. A vítima foi Gustavo Bezerra da Silva, o Gustavo do Oscarzão, como era conhecido. Ele foi morto a tiros e com golpes de marreta. Os 3 presos são irmãos. Segundo a polícia, a vítima e os suspeitos já tinham desavenças antigas e se desentenderam recentemente porque Gustavo estava abrindo um empreendimento do mesmo segmento que um dos suspeitos tinha no local. A polícia chegou aos suspeitos através de imagens de câmeras de segurança. Os presos foram encaminhados ao presídio de Santa Cruz do Capibaribe. Os corpos do casal que morreu em um acidente na BR-424 em Garanhuns foram sepultados. O corpo de Priscila Bezerra da Costa foi sepultado ontem em Lagoa do Ouro. Já o do companheiro dela, Jobson Lima, foi sepultado em Caetés. Eles saíram de casa no sábado com um filho de 5 anos e não deram mais notícias. Na segunda-feira, o carro foi encontrado capotado com os corpos do casal dentro. A suspeita da PRF é de que eles tenham batido em um cavalo na pista. O filho do casal sobreviveu e foi levado para o Hospital Dom Moura. A criança está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra o Estado para obrigar o governo de Pernambuco a restabelecer a padronização visual original dos ônibus escolares adquiridos por meio do programa Caminho da Escola, que é do governo federal. A ação do MPF busca reverter a descaracterização de 785 veículos que tiveram a identificação original sobreposta por logomarcas do Programa Estadual Juntos pela Educação. Segundo o Ministério Público Federal, a alteração visual dos ônibus viola uma resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Antes da ação, o MPF disse que tentou resolver o assunto extrajudicialmente, mas sem sucesso. A multa diária por descumprimento é de R$ 5.000. Nós procuramos o governo do estado, mas ainda não tivemos resposta. O estado de Pernambuco foi condenado a pagar pensão e indenização a um homem que perdeu a visão de um dos olhos depois de levar um tiro de bala de borracha da Polícia Militar durante um protesto no Recife. A sentença é da 5ª Vara da Fazenda Pública da capital e fala sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado. De acordo com o processo, Daniel Campelo da Silva entrou com a ação de indenização por danos morais contra o Estado de Pernambuco, alegando que no dia 29 de maio de 2021 foi atingido por disparos de balas de borracha deflagrados por policiais militares e que teve perda total da visão do olho esquerdo. O incidente aconteceu durante um protesto contra o então presidente Jair Bolsonaro em maio de 2021, na Ponte Duarte Coelho, no centro do Recife. 2 homens foram atingidos nos olhos por tiros de balas de borracha disparados pela Polícia Militar. O adesivador Daniel Campelo, que na época tinha 51 anos e hoje tem 55, e o arrumador de containers Jonas Correia, então com 29 anos. Eles não participavam do protesto e estavam em locais diferentes. 8 policiais militares foram investigados pela agressão. O processo criminal segue em andamento. Na decisão, o magistrado julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Pernambuco
ao pagamento de pensão vitalícia e mensal no valor de 2 salários mínimos em favor de Daniel Campelo da Silva, assim como indenização por danos morais no valor de R$300 mil. A sentença foi publicada ontem, dia 30 de setembro, e assinada pelo juiz Augusto Napoleão Sampaio Angelim. A seguir, você vai ver no AB2 que o Central vai ter competição nacional no ano que vem. A Patativa vai disputar a Série D. Agora a gente volta a falar sobre as mortes que são investigadas por suspeita de intoxicação por metanol aqui em Pernambuco. A gente volta a falar ao vivo com o repórter Franklin Portugal. Esse assunto está sendo discutido também na capital. Você traz informações sobre isso, né, Franklin? Exatamente, Magno. A gente volta aqui para falar desta coletiva que foi realizada nesta quarta-feira, em que informações como a polícia investiga essa possível compra das bebidas adulteradas em um caminhão de Belo Jardim. Então, esse lote de bebidas veio em um caminhão de Belo Jardim, é uma possibilidade e a polícia investiga. E que os indícios apontam para termos mais bebida adulterada no sentido dos destilados, mas isso não afasta a possibilidade de outros tipos de bebidas também. Então é bom todo mundo ter atenção. Quem repassou os detalhes das investigações aqui, os últimos detalhes, foi justamente a diretora da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, a APEVISA, ao lado do delegado titular de Lajedo. Então vamos acompanhar a reportagem. O delegado Cledinaldo Orico, de Lajedo, informou na coletiva que uma das vítimas pode ter adquirido as bebidas alcoólicas em um caminhão, na cidade de Belo Jardim. Ao que indica, não tinha desconfiança, né, da corrupção, assim, até tóxica, né, dessa bebida, e também fez a ingestão. O senhor sabe de onde esse caminhão veio? Não sabemos. Possivelmente pode vir de São Paulo. O delegado também afirmou que as vítimas teriam consumido as bebidas em um show de rock em Lajedo, no início de setembro. Segundo ele, a polícia apreendeu outras garrafas de uísque que tinham sido adquiridas juntas e encaminhou ao Instituto de Criminalística para perícia. Esse uísque, graças a Deus, né, está fora aí de circulação, que nos deixa mais tranquilos. E desde então não tivemos mais notícias lá no município, né, de novos casos, mas estamos aí completamente em alertas. A Secretaria Estadual de Saúde investiga a suspeita de 2 mortes e uma pessoa que perdeu parte da visão após o consumo de bebida destilada supostamente contaminada com metanol. As vítimas são do Agreste pernambucano. Um dos homens que morreram é Celso da Silva, morador da cidade de Lajedo. O outro não foi identificado, mas seria morador de João Alfredo. O que perdeu parte da visão é Marcelo dos Santos Calado, de Lajedo. Na entrevista coletiva de hoje, a Polícia Civil afirmou que investiga uma terceira morte. Um homem, também de Lajedo, identificado como Jonas da Silva Filho. Ele morreu no dia 29 de agosto. A Secretaria Estadual de Saúde disse que ainda não foi notificada sobre essa morte. As autoridades não interditaram nenhum estabelecimento e dizem que os possíveis casos são de pessoas que consumiram bebidas destiladas, como uísque, gin, vodka e cachaça. A falsificação pode ocorrer com diferentes marcas e não uma específica. A diretora-geral da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, a APEVISA, disse que a partir de agora haverá uma força-tarefa para fiscalizar lugares que vendem bebidas alcoólicas. Antes mesmo da gente ser notificado dos casos, a gente já estava preparando uma nota técnica orientativa. A gente já está trabalhando na intensificação da fiscalização nos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas. Essa atividade de vigilância sanitária é normalmente executada pelos municípios, mas numa forma coordenada com o Estado. Então a gente está buscando nessa nota padronizar, né, a fiscalização nesses locais. A representante da APEVISA também fez um alerta aos profissionais de saúde do Estado. Pediu que fiquem atentos aos sintomas de intoxicação por metanol e notifiquem imediatamente a Secretaria Estadual de Saúde se houver suspeita de novos casos. Assim, a agência poderá ampliar a fiscalização naquela região. A diretora-geral da APEVISA confirmou que a agência só soube dos casos ontem, dia 30 de setembro, mesmo com os atendimentos suspeitos começando no início do mês passado.
Muitas vezes a unidade de saúde notifica o próprio município no sistema de notificação. E o município talvez não estivesse atento, né, à questão dos sintomas, à possibilidade de ser intoxicação por metanol. Então pode ter passado despercebido, né, pelo município. O que a gente está fazendo nesse momento é gerando um alerta a todas as vigilâncias, a todos os municípios, para, chegando notificação de caso suspeito, de caso provável, que de imediato inicie a investigação ou solicite o apoio do Estado também para fazer esse processo investigativo. É claro que vamos continuar acompanhando todos os desdobramentos e a gente espera, né, que as investigações da polícia possam avançar para identificar e responsabilizar, sim, as pessoas que de maneira muito consciente estão nesse contexto criminoso, né, de adulterar estas bebidas alcoólicas. Também a gente espera que a fiscalização seja muito eficiente para identificar os lotes, as bebidas ali e conseguir remover, sim, do mercado para que nenhuma vítima mais possa ser feita a partir do consumo dessas bebidas adulteradas com metanol. Magno. É isso, Franklin. Essa responsabilização é fundamental, né? A polícia tem que avançar na investigação para descobrir quem fez esse tipo de bebida com o metanol e também quem vendeu esse tipo de bebida para que essas pessoas sejam responsabilizadas, né? Isso vai dar uma certeza maior para as pessoas em relação a esse trabalho de investigação que é feito. São dúvidas e questionamentos que pairam na cabeça das pessoas. A gente não sabe exatamente onde estão essas bebidas, quem estava vendendo. É preciso se apurar até chegar até esses responsáveis mesmo, para que a gente consiga trazer esclarecimentos à população. Muito obrigado pelas informações, Franklin. Uma excelente noite para você. E agora a gente muda de informação para falar sobre futebol. É que o Central vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem. A CBF anunciou hoje o calendário do futebol nacional em 2026 e ampliou o número de participantes na 4ª divisão. Gessé Accioli explica melhor para a gente essa história. Boa noite para você, Gessé. Oi, Magno, boa noite para você, boa noite para quem está nos acompanhando no AB2. Olha só, notícia importantíssima para o futebol de Caruaru, para o interior de Pernambuco e especialmente para o Central. Eu estou aqui ao meu lado com o presidente do Central, Sivaldo Oliveira, que vai nos contar essa novidade, é que a Série D do Campeonato Brasileiro, ela passa, né, da quantidade de clubes que está atualmente para 96 equipes, ou seja, com essa mudança nós temos aí um incremento de equipes que foram classificadas nos estaduais. E aí o Central se enquadra nesse movimento que foi anunciado hoje, nessas mudanças de competições da CBF. E Sivaldo vai nos contar agora como é que o Central recebe essa notícia tão importante, ganhando o calendário para o ano que vem, Sivaldo. Uma boa noite. Boa noite a todos. Com certeza o Central está muito feliz, né? Parabenizar os nossos atletas, toda a diretoria, toda a comissão técnica, que conquistamos dentro de campo, né? Esse ano, com a nossa classificação, garantimos essa vaga já para o próximo ano e com isso mais uma Série D que vamos disputar, com certeza um time muito forte. Vamos se preparar a partir de agora com esse pensamento e fazer o Central aí fazer uma grande temporada no ano que vem. Sivaldo, a gente sabe também que isso, com essas mudanças, tem calendário, então tem uma preparação diferente para o ano que vem na equipe do Central. Preparação diferente, já vou começar a me reunir com o pessoal. Aliás, eu já vinha preparando que essa notícia a gente já estava trabalhando que ia dar certo. E a gente já vinha fazendo os contatos, mas precisava ser oficializada. Primeiro ponto agora, vamos mudar o nosso gramado do Lacerdão, vamos trocar esse gramado, deixar ele nota 10. E aí também as nossas contratações para que a temporada de 2026 possa vir aí com muito êxito para a nossa equipe. Como é que está o andamento também dessa questão da Série A2 do Central, que foi rebaixado, mas há a possibilidade de jogar a Série A1 no próximo ano também? Na realidade, o Central não foi rebaixado, né? O estatuto da federação, quando foi feito esse ano, era para cair 2, o Central foi o 3º. Então, com isso, esse argumento a gente vai até o fim discutir, mesmo que seja nas instâncias necessárias. Por quê? Porque dentro desse consenso, a gente sabe que o Central vai jogar a Série A do próximo ano. Isso é direito nosso e vamos buscar nosso direito. Obrigado, Sivaldo. Muito obrigado pela participação conosco. É isso. Então, calendário extenso para o Central no próximo ano, com essa participação na Série D, nessas mudanças que a CBF anunciou no dia de hoje. Magno, volto contigo. Valeu, Jessé. Obrigado pelas informações. Olha só, amanhã o programa CBN Caruaru traz as principais informações de nossa região na Rádio que Toca Notícia. O entrevistado será o seguinte, vai ser a gerente geral do Procon Caruaru, Cíntia Nunes. O programa CBN Caruaru começa às 9 horas da manhã na Rádio que Toca Notícia. E assim a gente encerra mais uma edição do AB2, agradecendo a você pela audiência. Super abraço.